Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A reapresentação do São Paulo marcada para a próxima quinta-feira será o primeiro contato de Hernan Crespo com o elenco. O técnico argentino, que chega ao Brasil no início da semana, encontrará um grupo reduzido e desfalcado. Ao todo, 7 jogadores estão sob cuidados do departamento médico e outros 3 estão de saída. Com isso, Crespo pode contar inicialmente com apenas 22 atletas de linha e 4 goleiros para iniciar os trabalhos no CT da Barra Funda. Entre os que devem deixar o clube, Igor Lisiero está em reta final de contrato, enquanto Igor Vinícius foi liberado para assinar com o Santos. Já o jovem Matheus Alves deve ser negociado com o CSKA, da Rússia. A situação médica preocupa. Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha ainda são dúvida, mas podem retornar aos treinos com bola nas próximas semanas, dependendo da evolução. Já Luiz Gustavo, Juan e Caleri seguem com problemas mais complexos. Juan, por exemplo, passará por procedimento no joelho direito. O São Paulo também tenta renovar seu empréstimo com o Sassuolo, já que o vínculo atual termina em 30 de junho. Luiz Gustavo está em fase de recondicionamento físico após diagnóstico de tromboembolismo pulmonar em abril. Ele segue medicado e só deve voltar aos treinos em julho, com acompanhamento intensivo. Lucas Moura, por sua vez, apresentou evolução no tratamento de uma lesão na cápsula posterior. Inicialmente previsto para agosto, o retorno pode acontecer antes. Oscar trata edema muscular, enquanto Ferreirinha ainda sente a fáscia plantar. Caleri, que passou por cirurgia no joelho, só deve retornar em 2026. Com 26 jogadores disponíveis, Crespo deve organizar amistosos antes do jogo contra o Flamengo, no dia 13 de julho, no Maracanã, sem Luciano, suspenso. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o... E aí é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Hernan Crespo antes. 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, 57% de aproveitamento e o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Pergunto, antes de falar aqui do Crespo, você ficou surpreso quando o Zubeldia pediu demissão na segunda-feira? Porque a gente falou sobre isso no domingo passado. Ele só saiu porque quis. O Zubeldia saiu porque quis. Ele se sentiu mal depois. Lembra que a gente falou? Quando você vai jogar contra o Vasco e quando você sabe que o Vasco vai jogar daquele jeito, porque os times do Diniz vão jogar sempre da mesma maneira e você não tem a capacidade de ter um antídoto contra o time do Diniz, o culpado é você. E aí o Zubeldia sentiu o golpe. Lembra que eu falei isso aqui? Falou. Ele sentiu o golpe. A gente falou isso aqui no domingo. E a gente falou, inclusive, que o São Paulo não mandaria ele embora por causa de dinheiro e por causa de procura. Financeira. E tinha uma questão que, dentro do São Paulo, isso é muito interessante. Conversei com várias pessoas dentro do São Paulo. O trabalho do Zubeldia era muito bem avaliado, mas muito bem avaliado, muito bem avaliado. O Zubeldia era aquele cara difícil, não era de muita conversa, mas era um cara de 12 horas por dia dentro do CT, treinamentos muito bem aplicados, intensidade, cobrança em relação aos jogadores, fidelidade em relação aos jogadores, honestidade em relação ao trabalho. Então, tudo isso jogava a favor do Zubeldia. Outra coisa, se a gente vier aqui, dá uma olhada nesses números do Crespo, eu espero que eu esteja errado. Muitas vezes eu torço para estar errado. Os números do Crespo não são ruins, ô Glenda. Ele foi embora do São Paulo com um título e um título contra o Palmeiras tem mais valor. E aí, 57% de aproveitamento não é um mau aproveitamento, é um bom aproveitamento. Só que informação, a gente não acompanha os treinos, eu não quero ser injusto com o Crespo. Mas a informação que eu tenho de quem viveu lá dentro o período Crespo do São Paulo, as informações dizem que o Crespo é fraco, e os treinamentos dele são comuns, e os treinamentos dele são muito menos intensos do que aquilo que o Zubeldia propôs nesse período em que o Zubeldia foi treinador. Vai ser uma diferença aí em termos de treinamento, de qualidade de treinamento para esse time. Qualidade de treinamento apresentada, repito, eu não quero ser injusto com o Crespo, mas as informações que eu apurei, da mesma maneira que eu apurei as informações em relação ao Zubeldia, que os treinos eram intensos, qualificados, que os jogadores entendiam bem aquilo que ele queria e que o Zubeldia foi muito penalizado pelas enormes lesões do São Paulo. O São Paulo é incrível, mas o São Paulo é sempre, nos últimos 3 anos, o time que mais tem jogadores no departamento médico. E que leva mais tempo para recuperar. Então, é fato, quando você é o Zubeldia e você fica sem o Lucas, você fica sem o Oscar, você fica sem o Arboleda, você fica sem o Ferreira, em algum momento você fica sem o Luciano. Pô,
Não é possível que você faça mágica. E aí eu acho que quem está lá dentro do São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aí o São Paulo não teve jeito. Por quê? Porque sai o Zubeldia porque ele quis. O Zubeldia tinha uma multa de 3 milhões. Então, mas quando começou a vazar também, começou a vazar que o São Paulo estava sondando o Crespo. A situação era ruim pro Zubeldia, então tinha um zum. Sabe aquele zum? Como é que você faz? Fofoca de corredor? Como é que você faz? O ambiente não é aquele. Os resultados não estão acompanhando aquilo que você imagina em relação ao trabalho do Zubeldia. Você, como gestor, você tem que se mexer. Então, mas você acha que isso também... Não, eu acho que foi determinante para a saída do Zubeldia a derrota para o Vasco. A derrota para o Vasco. Quando ele perdeu para o Vasco e ele sabe que ele foi o culpado por perder para o Vasco, aí ele sabe quando o cara fala Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Porque tem golpe que você toma, é knockdown, sabe? Você cai e levanta. Nocaute. Você toma, tem golpe que é nocaute. E ele sentiu muito o golpe da derrota para o Vasco e aí pediu demissão. Agora, ele chegou numa época que pelo menos ele vai ter aí uma pré-temporada, né? Não, digamos assim, né? Porque o Crespo não pode reclamar de falta de tempo. Não vai poder, ele vai poder. E além disso, ainda, bom, provavelmente esses jogadores que estavam até bem pouco tempo no departamento médico estejam de volta também. Tem essa vantagem que eu para treinar e jogar. Se eu sou o Zubeldia, eu teria conversado com o presidente, porque é fato, existem no São Paulo alguns grupos e é normal que esses grupos existam, mas tem alguém que é o supremo mandatário, que é o Júlio Casares, que é o presidente. Se eu sou o Zubeldia, eu chego, presidente, você confia em mim? Você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que eu trabalho? Confio. Então me dá esse tempo, porque eu vou recuperar esses caras agora, nesse período da data FIFA, que é muito longo. E quando eu voltar com o time, se eu voltar com o time que eu imagino que seja o time do São Paulo, e eu voltar para o Campeonato Brasileiro, você me dá 2 jogos só. Você me dá 2 jogos. E se o time não tiver desempenho e resultado, eu peço para sair e libero o São Paulo 100% da multa. Eu falaria assim. Eu sou um cara que gosta de jogar aberto, que acredita no meu trabalho. E se eu fosse o Zubeldia, eu teria feito isso. Mas o Zubeldia sentiu o golpe e pediu para sair antes. Bom, para você que é São Paulino, eu quero saber a sua opinião sobre essa troca de treino, de técnico, perdão. E usando a hashtag Show do Esporte, manda aqui pra gente o que você acha dessa troca e o que você acha que vai ser o trabalho do Hernan Crespo de novo nessa segunda passagem dele no comando do São Paulo. Combinado? Vamos seguir aqui ou a gente continua falando aqui de São Paulo, meu diretor? O que você quer? Mas o Crespo tá mais bonitão, vai continuar falando. O Crespo tá mais bonitão, hein? Agora vem cá, eu achei... Não, ele tá com a cabeça mais branca. Mas só faltava, não, só eu vou ficar... Tudo bem que eu seja careca, mas tem cabelinho branco. Ele tá com a cabeça mais branca. Agora, o Crespo voltou mais magro, hein? Tá mais magro. Tá mais magro, o Crespo voltou mais magro, Também achei que tá mais magro. Em forma aí. Agora é o seguinte, eu não sei se esse treino dele tem uma qualidade melhor ou não, vale a pena até eu dar uma olhadinha e acompanhar os treinamentos do São Paulo durante a semana. Daniel Alves, você vê ele dando treino no período que tava o Daniel Alves ainda. Então, mas aí ele gesticula a beça, hein? Mas você sabe que tem muita gente que joga pra torcida, né? Gesticula, tem treinador que não sabe nada. Cada vez a gente vai ter menos. Cada vez, olha o que eu tô falando, o futebol tá tão profissional e tão qualificado que cada vez teremos menos treinadores pouco qualificados. Mas tem treinador que é pouco qualificado e que ele vê que a câmera tá nele, ele faz assim, vai pra cá. Falei aqui pra vocês, rapaziada, sobre a situação de Igor Vinícius, uma possível reviravolta, né? A informação era que o Crespo teria pedido pro São Paulo rever a saída do lateral direito, porém, a diretoria está decidida em liberar o jogador e já era. A informação mais atualizada deste domingão dá conta de que acabou. Igor Vinícius vai mesmo para o Santos a custo zero. O São Paulo tinha 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? Com a sua saída a custo zero, o tricolor manterá então 20% dos direitos econômicos visando uma futura venda. Resta apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial, tá? O Crespo até poderia fazer as negociações mudarem e pá, mas o próprio atleta entendeu que acabou o seu ciclo no São Paulo. Segundo o jornalista Alexander Vieira, Igor Vinícius terá o seu contrato rescindido com o São Paulo. Aí o São Paulo fica com 20% dos direitos econômicos e ele sai a custo zero ali como jogador livre no mercado. Para quem temia a permanência do Igor Vinícius no São Paulo, sorria porque ele vai embora. Agora, o São Paulo vai repor aí no mercado?
dificilmente, né? O Mike deve ganhar oportunidades. Igor Vinícius deve realizar exames médicos nos próximos dias e assinar contrato de 2 ou 3 anos com o Peixe, tá? E o São Paulo está prestes a anunciar oficialmente a venda de Matheus Alves. O que estava ruim pode ficar ainda pior, nação. Todos sabem que o São Paulo vai vender o Matheus Alves por 38 milhões de reais. Valor muito abaixo do que um moleque de Cotia vale, né? Até a diretoria sabe disso, mas a necessidade de venda de grana faz com que o São Paulo venda a preço de banana. Se Alves jogasse pelo Palmeiras, por exemplo, seria vendido por mais de 200 milhões de reais com toda certeza. Até porque o Palmeiras vendeu um zagueiro de 18 anos, o Vitor Reis, por 217 milhões de reais. Eu havia falado pra vocês que o São Paulo tinha 90% dos direitos econômicos do atleta, mas não. Vazou uma informação de bastidor que vai revoltar você. Até porque, gente, o clube mesmo não fala absolutamente nada, né? Eles até mostram o balanço um ano depois e tal, e aí apresentam no balanço mudanças, mas não explicam nada. O São Paulo renovou o contrato de Matheus Alves até 2028 recentemente, né? E aí, nessa renovação, o São Paulo cedeu 5% dos direitos econômicos para o próprio jogador. Uma prática bem comum que o São Paulo já vem fazendo há um bom tempo, na miúda, piano, porque quando o São Paulo anuncia oficialmente, aí posta lá no site, o São Paulo não informa no site, nada. Não tem lá no site lá do anúncio mostrando, explicando, ó, negociamos até tantos anos, não sei o que, aumentamos o salário, cedemos 5%. Não, o São Paulo não informa nada, é uma falta de transparência absurda com o torcedor. É absurdo. E isso que o Júlio Casares, no início da sua gestão, lá atrás de 2021, falou que seria um clube transparente, que a torcida iria ficar sabendo de tudo, e não sei... Na prática, nada. Bom, agora o Tricolor detém 85% dos direitos econômicos de Matheus Alves. Os outros 15% ficaram aí com o atleta. Um acordo genial, né? Ou seja, na prática, a venda do Matheus Alves ao CSKA fará o São Paulo receber 34 milhões e 300 mil reais dos 38 milhões da proposta do clube russo. A venda de Matheus Alves está muito próxima cada vez mais, né? Já há um acordo entre o staff do jogador e o CSKA, beleza? O São Paulo agora está resolvendo apenas uma questão burocrática, né? Questão de porcentagem de mais-valia. Fale-se 25%, mas o clube do Morumbi quer aumentar um pouquinho mais, entre 30% ou até mesmo 35%. Já o CSKA quer ceder menos, né? Isso não deve ser um empecilho para a venda, não. Em breve o acordo será selado e anunciado oficialmente. Matheus Alves assinará com o CSKA por 5 temporadas. A título de comparação, como eu falei anteriormente, o Palmeiras vendeu o Vitor Reis, zagueiro, por 217 milhões de reais. Um zagueiro jovem. Enquanto o São Paulo não consegue vender o William Gomes, que é um atacante, nem por 10 milhões de euros. E o meia como o Matheus Alves está vendendo por 6 milhões de euros. A venda de Matheus Alves é puramente necessidade. O clube sabe que poderia valer mais, né, o jogador, mas o São Paulo precisa de grana urgente, por isso está vendendo. A diretoria entende que o Matheus Alves atua em uma posição que o elenco tem opções ali mais prontas, né? Mas o maior ponto mesmo é a questão da necessidade de fazer grana. Mesmo com essa venda bizarra, o São Paulo vai, enfim, atingir a meta orçamentária em relação à venda de jogadores. O São Paulo tem que atingir 155 milhões de reais em vendas esse ano. Se fechar pelos valores citados por Matheus Alves, já atinge aí essa marca. Mesmo que atinja a meta, né, o São Paulo ainda vai vender mais atletas. O clube quer fazer um bom superávit, além de ganhar cancha aí para trazer reforços para Hernan Crespo. O que você acha dessa venda de Matheus Alves? Comente aqui abaixo a sua opinião. São Paulo tem que vender o Matheus Alves porque tem que comprar o Marcos Antônio, tem que comprar o Rua Tressolde, né? Então tem que vender essa grande joia de Cotia a preço de banana. Enfim, Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo e chega aí entre segunda ou terça-feira no Brasil, como eu já falei pra vocês. O treinador assina com o Tricolor, como eu também já avisei, até o final do ano que vem, já tá lá no anúncio oficial. O Crespo, em sua segunda passagem, inclusive, vai reencontrar 6 atletas que estavam em sua primeira passagem no São Paulo. São eles: Arboleda, Igor Vinícius, Luan, Lisiero, Luciano e Caleri. O Luan foi afastado no começo do ano, mas reintegrado meses depois. Apesar de ter sido reintegrado, ele não foi relacionado para nenhum jogo com o então técnico Luiz Ubeldia, mesmo com a necessidade de elenco, tá? Agora com o Crespo, né, gente, o negócio pode mudar. Com o Crespo, na primeira passagem do treinador, o Luan era titular absoluto, foi a melhor fase dele na carreira, né? Lisiero também era titular e hoje está para deixar o clube, né? Restam aí apenas 8 dias aí para o final do seu contrato. Seu contrato encerra no final desse mês, inclusive. Crespo pediu para o São Paulo rever algumas situações e eu não sei se
uma das situações é a do Lisieiro, eu acho que não, né? Ao que parece do Igor Vinícius, que o Crespo pediu mesmo pra rever, tem jornalista falando que não, isso não procede, não sei o que. Enfim, pensando em jogar com 3 zagueiros, o Crespo poderia usar o Igor Vinícius como ala, essa era a prioridade, como ele fez na primeira passagem, né? Mas o Igor Vinícius tá indo embora mesmo. Luciano e Arboleda são titulares absolutos, e Caleri, lesionado no momento, também deve ser titular depois. Pablo Maia e Patrick, o Patrick Lanza, né, chegaram a trabalhar com o Hernan Crespo também, mas foi tudo muito rápido, pois a dupla tinha acabado de ser promovida ao elenco principal, vindo da base de Cotia, né? Inclusive o Patrick, rapaziada, Patrick Lanza, deve ser negociado na próxima janela de transferências, tá? Com o Wendel e Enzo Dias, ele não vai ter espaço, deve ir embora. Quanto ao Luan, esse aí pode ter oportunidades no time, já que o Maia vem recebendo sondagens e pode ser vendido. E falando nisso, falando em Pablo Maia, a venda deve acontecer, viu? O volante tem contrato com o Tricolor até o final de 2027. As sondagens nunca pararam de acontecer, mesmo com a lesão grave que ele sofreu no começo do ano. Inclusive, ele só não foi vendido antes por conta da lesão, né? A venda estava praticamente fechada, mas aí veio a lesão e melou todo o acordo. Apesar disso, o mesmo clube que estava fechando a contratação do Pablo Maia ainda analisa a situação dele. Deve chegar algumas propostas por Pablo Maia na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Alguns clubes da Alemanha e o clube da Turquia demonstraram interesse no Pablo Maia, além de clubes ingleses como o Brentford e o Nottingham Forest, do Evangelos Marinakis, que negocia ali um investimento em Cotia. Um clube alemão está acompanhando de pertinho o Pablo Maia, viu? Pode fazer proposta e levar vantagem. O staff do jogador prioriza ligas mais fortes, como a Premier League e a Bundesliga, que agora também se tornou bem competitiva, viu? O São Paulo prioriza as vendas de Matheus Alves e do Pablo Maia para conseguir segurar outras joias, como por exemplo o Lucas Ferreira, o Rian ou o Luca. Com essas vendas, o Tricolor, como eu falei, atinge a meta de vendas neste ano. Na verdade, só com a venda do Pablo Maia, do Alves, já atinge, né? E aí com a venda do Pablo Maia, São Paulo consegue mais dinheiro, né? Pensando no superávit, pensando em investimento para reforços, pensando em abrir a folha salarial, espaço na folha para poder trazer o Thiago Mendes e por aí vai. Você é a favor da venda do Pablo Maia? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, viu? Acho que vai ter algumas divergências, mas isso faz parte. E a chegada de Hernan Crespo pode dar uma sobrevida a um atleta, como eu falei anteriormente, né? O Luan, volante que não teve nenhuma oportunidade com o Luiz Ubeldia, o gênio da bola, né? O Luan foi reintegrado há alguns meses, perdeu 12 quilos, né? Perdeu 12 quilos, e mesmo com a necessidade do elenco, ele sequer foi relacionado pelo treineiro que estava aqui. Com o Hernan Crespo no São Paulo, o Luan teve talvez seu melhor momento no clube, né? Quem sabe ele pode voltar a ser titular absoluto, porque ele era titular absoluto, jogou muito, marcou o gol na final do Campeonato Paulista no Morumbi, o Abel Ferreira rasgou elogios pro Luan. Eu fico cansado, tu vem correr, meu. As informações de bastidor dão conta que o Luan vem treinando muito bem. Ele está muito focado em dar a volta por cima no São Paulo, rapaziada. A chegada de Crespo pode ajudar e muito o jogador nessa retomada, tá? O Luan tem contrato com o São Paulo até o final desse ano apenas, e a partir do meio da temporada, a partir do próximo mês, ele já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Com Crespo e com a possível saída do Pablo Maia e a falta de grana para repor, o Luan pode ser uma ótima opção, uma ótima alternativa. Você daria uma nova chance pro Luan? Comente aqui abaixo. O Lisieiro também jogou bem com o Crespo, era titular, mas esse aí é a questão da diretoria que resolveu afastá-lo e não reintegrá-lo, e ele deve ir embora. O Lisieiro tá fora dos planos da diretoria, vai embora no final desse mês. Crespo deve pedir reforços no mercado, mas dentro da realidade financeira do Tricolor. Lembrando que quando o Crespo estava aqui, ele pediu o Enzo Fernandes, hoje lá no Chelsea, e a diretoria do Casares não trouxe, mas trouxe o genial William, a pedido do Thiago Volpi. Gênios demais. Giuliano Galopo não deve voltar mais ao São Paulo, ele tem contrato até 2027. O meio-campista está bem ambientado no River Plate e muito feliz no clube argentino. Vem jogando com frequência e está perto de atingir a meta estabelecida. Meta essa que fará com que Galopo seja comprado em definitivo pelo River Plate. O meia jogou mais uma vez no Super Mundial de Clubes da FIFA, né? Ele entrou no último jogo, foi 0-0 do jogo do River Plate, ele entrou na segunda etapa, tá bem por lá, né? Ele fez seu 12º jogo atuando por pelo menos 45 minutos. Galopo jogou 44,4% dos jogos por 45 minutos até agora.
A meta é ele jogar 50% dos jogos, pelo menos 45 minutos até o final do ano. O Mey está emprestado ao River Plate até dezembro. Se atingir essa meta, o River terá que pagar 19 milhões e 800 mil reais ao São Paulo pela compra do jogador. Esse valor referente aí a 60% dos direitos econômicos do atleta. Mas eu tenho uma informação aqui exclusiva para vocês sobre isso, viu? O que eu recebi de informação é que o River Plate quer comprar o Galopo mesmo que ele não atinja a meta estipulada. Os milionários estão gostando do que estão vendo do atleta, do que ele tá mostrando em campo e nos treinos também. Quando ele se lesionou lá, o River Plate já planejava comprar o jogador. Só lembrando que o negócio por Galopo não tem nada a ver com a vinda do Enzo Dias pra cá, tá? A questão do Enzo Dias é outra coisa. Ele está emprestado até dezembro com um passe fixado em 11 milhões de reais, tá? Por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Enzo, por sua vez, vai facilmente atingindo essa meta. Ele jogou 25 jogos dos 34 no ano, 73,5% dos jogos, inclusive. Ele é o terceiro jogador com mais minutos em campo pelo São Paulo na temporada. Será comprado em definitivo com toda certeza, já era. Enfim, voltando ao Galopo, o São Paulo está perto de acertar a venda dele, tá? Repito, mesmo que não atinja a meta, o River Plate vai exercer a opção de compra, porque se ele atinge a meta, aí entra a obrigatoriedade de compra. O River Plate não tem como falar assim, ah, eu não quero mais não. Não tem como. Agora, se ele não atinge a meta, aí o River Plate tem a opção de compra, tá? São coisas diferentes. Lembrando que a conta pelos jogos, gente, é até o final do ano, tá? Ele tem que manter essa média ali até o final do ano. Por exemplo, agora ele tá com 44,4% dos jogos somados. Se ele parar de jogar, ele não vai atingir a meta. Ou se ele atinge a meta, por exemplo, em setembro, atingiu a meta lá, conseguiu bater 50% dos jogos. Aí ele para de jogar a partir de setembro, a média ela vai cair. Então ele não vai ser comprado, ele não vai ter a obrigação acionada, beleza? Bom, mesmo se ele não atingir, repito, ele será vendido sim. Para você, Giuliano Galopo está fazendo falta no São Paulo? Seria útil no tricolor ou a saída mesmo foi a melhor opção? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Bom domingão para vocês, bom começo de semana para vocês. Que o São Paulo, na palavra de Belmonte, teria falado um pouquinho lá atrás que ele precisava de um centroavante, que não poderia ter apenas ali o André Silva e também o Rian Francisco, porque aí era muito pouco e coisa e tal. E aí o São Paulo trouxe o Dineno. Colocou 3 caras lá então para brigar por essa posição da camisa 9. Enquanto o Caleri não volta, e aí o tricolor paulista, que poderia agora ficar tranquilo, o São Paulo já fala abertamente para os jornalistas queridinhos que o André Silva é um jogador que ele deve sair, negociável, se aparecer proposta, coisa e tal. Então fica pra gente aqui a pulga atrás da orelha. Fala aí, peraí. Enquanto tinha Rian Francisco e André Silva, precisava realmente trazer o Dineno. Ou será que o Dineno veio porque interessava pra alguém? Não sei. Mas agora, já que o Dineno veio, 2 tá bom. Aí pode vender o André Silva. A verdade verdadeira é que eu quero que venda, tá? Não tem problema vender o André Silva. Não tem problema pra mim também vender o Dineno. Porque é o seguinte, galera. Você pode olhar pra minha cara e falar, Juba, você tá maluco? Você vai disputar uma Libertadores com o Rian Francisco, uma Copa do Brasil? Eu concordo que é um absurdo. Eu concordo. Agora, um outro absurdo maior que esse é você deixar um cara igual o Rian Francisco, que é um fenômeno de fazer gols, é um cara que faz gol até de olho fechado, ele olha pra área, ele sabe onde se posicionar, já pensou na frente, sabe? Aí ele se posiciona, a bola chega nele, ele mete gol de cabeça, mete gol de cobertura, mete golaço a hora que quer, deu um corta-luz no back do Vasco, deu até dó, pôs no ângulo do goleiro Jardim, o Léo Jardim, e aí agora nós vamos falar assim, peraí então, é pra pôr o Rian Francisco, mesmo se ele não estiver pronto? Cara, sabe aquele lance da omelete? Não se faz uma omelete sem quebrar alguns ovos? Se o preço for vender o André Silva, eu tô dentro. Porque aí o Crespo, que não é... O Crespo, pra começar, ele não é o Zubeldia, tá? Vamos partir desse princípio, o Crespo não é o Zubeldia. O Crespo é um monstro no futebol, sendo o centroavante um dos melhores que eu vi jogar. Aí o Crespo ele vai ter lá, não é Pablo e Vitor Bueno mais, ele vai ter o Dineno, que ele quis levar pro Catar. Ele vai ter o Rian Francisco, que é um fenômeno das multidões aí, o artilheiro global da base. E aí tem também o Luciano, que ele pode improvisar ali. Caramba, são 3 caras com características bastante diferentes. O Dineno é trombador, Luciano é
é artilheiro e é um cara que é um segundo atacante improvisado. E aí o Rian Francisco é um centroavante nato, mas não sendo trombador. Tem pra todos os gostos. E o Crespo sabe disso melhor que todos nós juntos aqui. Então fala, eu vou perder o André Silva, acabou o São Paulo. Calma lá, né, meu? Nós já vimos aí o Luiz Fabiano aposentar, né? Então acho que não tem problema se perder o André Silva agora. Então esse é o ponto positivo, é colocar o Rian Francisco. O segundo ponto positivo é que o André Silva ele ganha muito e ele custou muito pra ser um cara, desculpa aí, mas tão pouco importante pro São Paulo hoje. Hoje o André Silva joga e se vai bem, você fala, tá, da hora, mereceu, parabéns, cara da hora, cara de grupo, legal, cara exemplar, mas meu, vale os 28 milhões, vale todo aquele investimento? E quando ele não vai bem, a cada minuto que ele não vai bem, um passe que ele erra, um chute que ele erra, o papo não é, vamos colocar esse Rian Francisco aí? Então, gente, na boa, tem que abrir espaço pro Rian. E tem o Dineno pra poder abrir espaço pro Rian. Acho que o São Paulo não precisa se preocupar e sucatear o André Silva. Se chegar uma proposta que não vale nada, acho que não tem que mandar embora, não. Agora, recuperando esse investimento bizarro que foi feito, esse investimento absurdo que foi feito, aí eu acho sim que tem que vender o André Silva urgentemente. Mas assim, é pra abrir espaço pra Rian Francisco. Não é pra comprar o Zezinho da esquina, que foi camisa 9 do sei lá que time da Série B, e fala, não, tem que trazer o Zezinho da Série B de 40 anos, que o Zezinho da Série B de 40 anos vai jogar aqui, e aí você vai queimando o Rian Francisco. Aí Belmonte faria isso, né? É muito Belmonte isso, né? Mas assim, nós temos que fazer a nossa parte aqui e pedir Rian Francisco. É ou não é? Eu tô ligado que é, eu sei que é. Ó, dois caras voltam pro São Paulo Futebol Clube now, agora. Matheus Belém, lembra dele? Um zagueiro que é careca, não sei como é que ele tá hoje, carecão, canhoto, meio truculento assim, não era bobo de bola, jogou pouquíssimo, um baita problemão pra renovar, não vai pegar o caminho do Luizão e sair de graça. O São Paulo acabou conseguindo renovar. Quando ele renova, ele empresta o cara pra Chapecoense. A Chapecoense acabou de escrever lá, o São Paulo, obrigado aí, obrigado pra caramba, mas pega a sua joia de volta aí. Aí você fica pensando, peraí, será que essa joia que tá voltando não era tudo isso? Uma dureza pra renovar com o cara, pra depois você contratar um monte de Léo Pelé da vida, e aí você pega e manda o cara emprestado, e agora o cara volta quase sem jogar na Chapecoense. E o São Paulo sai nos noticiários que o Hernan Crespo estaria querendo um zagueiro. Cara, na boa, vamos colocar o Belém agora pra jogar. É sem custo. É nosso até o fim de 2026, ano que vem. E nós temos já 5 zagueiros postulantes ao cargo de titular. É que não tira a titularidade de Arboleda, Alan Franco, porque os caras jogam muito. Mas tirando isso, Sabina joga bem, Ferrarese joga bem, o Tressódio joga bem. Aqui o Arboleda e o Alan Franco eles destoam, realmente jogam muito mais. Mas tirando isso aí, Belém sim, que volte agora e seja reintegrado. E que o Crespo não é o Milton Cruz, não. Não é o Belmonte, não. Não é o Muricy também não, é pro Crespo decidir se vai ficar com o Matheus Belém ou não. Se o Crespo disser agora assim, manda embora, pra mim tá de boa. Se ele disser, fique aqui, deixa comigo, eu acho que tem que ficar sim, tá? É por aí. O sexto zagueiro, cara. Não tô falando do camisa 8, camisa 10, estamos falando do sexto zagueiro de um elenco que já tem 5, fora a base, né? Então peraí também. E o outro que volta é o Pedrinho Vilhena. Você deve lembrar do Pedrinho Vilhena, magrinho, bigodinho, foi pro Sport, jogou um pouco lá, foi pra Ponte Preta, jogou também lá e agora volta pro São Paulo. O empréstimo está terminado, o São Paulo agora não sabe se coloca o cara pra jogar ou se ele manda ele embora. Só que é o seguinte, não acho que o Pedrinho Vilhena realmente seja a resposta pra nada, nem você também acha, né? Mas vamos pensar numa coisinha aqui? Vamos pensar junto? O que o São Paulo tem feito em relação à meia? Calma aí, deixa eu molhar as palavras aqui. Molhar minhas palavras. Eu molho aqui, aí dá uma saúde maior, né? Olha só. Relaxa aí, tá 100%. Terça-feira eu bato minha bolinha, deixa comigo. O São Paulo mandou embora Michel Araújo vendido, Nestor que deve ser comprado pelo Bahia e teve também o Galopo que vai ser comprado pelo River Plate. O São Paulo mandou embora o Wellington Rato, que chamavam de ponta direita, eu acho que era meia, mas no São Paulo era ponta.
E aí tinha ainda mais o resto que foi se desfazendo ali, como alguns jogadores que já não tinham esperança mais mesmo. Mas aí o São Paulo, ele ficou com o Matheus Alves, que vai ser vendido agora. Então, no universo, no mundo, que só tem lá o Rodriguinho para ser o reserva do Oscar, eu acho que o Pedrinho Vilhena ele pode ser opção. É claro que quando você olha pra cara do Belmonte e do Casares, você já pensa em compra, né? Você já pensa em torrar o dinheiro com um jogador de 40 anos, não pensa? Um de 35, que veio da Europa já quebrado. O lateral direito Mike segue tendo futuro incerto com as cores do Palmeiras. A torcida não tem uma boa relação com o atleta, e uma boa parte dos palmeirenses acreditam que ele não possui nível técnico para estar na equipe. Com o contrato se encerrando, o atleta não foi procurado pela diretoria do Verdão e pode deixar o time sem custos no fim da temporada. Ele já é observado por vários clubes que esperam avançar pela sua contratação em breve. Dentre os principais interessados estão times como Santos e São Paulo, rivais do Alviverde Paulista. Os clubes estão atentos à sua situação contratual e estão esperançosos de que podem conseguir um acordo sem custos. O All Sport reporta que as diretorias de Santos e São Paulo veem com bons olhos um investimento em Maíque. O defensor está entrando em reta final de contrato com o Palmeiras e pode deixar a equipe sem custos na próxima temporada. A situação contratual do lateral direito ainda não foi definida, visto que ele possui vínculo válido somente até dezembro deste ano. Sem conversas por uma renovação, o atleta pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês de julho. Neste momento, o Santos é visto como grande favorito a fechar a contratação do jogador devido ao diretor de futebol Alexandre Matos. O dirigente tem uma ótima relação com o atleta e seria um fator crucial para o Peixe vencer a corrida pelo jogador. O São Paulo corre por fora e está disposto a entrar em contatos com os agentes do lateral em breve. Ao contrário do seu rival, eles ainda não fizeram nenhum planejamento para avançar pelo jogador de forma definitiva. E você, torcedor, o que acha da situação de Mike? Deixe sua opinião nos comentários.